Vamos então ver o atributo, reconhecer o impulso que leva à realidade, que é do grupo Entrega do Ser, número 6. Que nós chamamos de realidade é aquele infinito e eterno divino. O infinito e eterno ser, o único. A realidade é a consciência desta unidade. Isto é, existe uma consciência única, um único ser, uma unidade. Só isto é que é real. Todo o resto é uma projeção disto. Nós, por exemplo, somos a irrealidade. Se somos vistos assim como somos, isto é irreal. Porque o que é real é o único. Então, a única consciência, o único ser, isto é que é a realidade. Todas as projeções disto são partes, são coisas externas. Então, por isso que no caminho nós somos convidados a olhar para dentro de nós até encontrarmos este ponto único. Porque enquanto não encontramos este ponto único, enquanto não estamos coligados com esta única coisa, a nossa consciência está na irrealidade. Nossa consciência está numa parte das coisas. Aquilo que é a desconformidade, aquilo que é a diferença entre este único, entre esta realidade e a humanidade e a Terra e os planetas, isto é uma diferença infinita. Então nós vivemos uma irrealidade, tudo ao redor de nós é irreal, porque está com esta consciência separada, com esta consciência fora do todo. Quanto mais a nossa consciência vai desenvolvendo e vai se ampliando e vamos compreendendo as coisas, mais vamos ficando angustiados, porque a consciência vai absorvendo tudo, a consciência recebe tudo, armazena tudo. E quando se percebe que o real é uma unidade, quanto mais a consciência cresce, mais a gente vai ficando angustiado. Então muitas pessoas vão crescendo em consciência, vão aprendendo coisas, vão se confirmando no caminho e vão se sentindo angustiadas. E algumas pensam até em retornar, como se isso fosse possível. Porque depois que a consciência abre para uma coisa, você não tem mais retorno. Então, à medida que esta angústia vai aumentando, você não pode retornar. Então aí você compreende que só tem um caminho, uma saída. É você se unir, você ir sentindo esta unidade, porque aí as coisas vão ficando mais compreensíveis. E nessa consciência que vai crescendo, esta consciência que vai aumentando, aí dentro vão ficando registradas também as coisas negativas. Então, esta busca desta unidade, a busca desta realidade, é uma necessidade vital para os seres, quando eles evoluem. Toda a forma, todo o invólucro, toda a aparência, isto desfigura a realidade. Então, se nós estamos vendo assim tantas pessoas, tantos seres, e estamos vendo isto pela aparência externa, né? Estamos vendo isto por aquilo que demonstram. Quanto mais eu ficar ligado a isto, mais eu vou me afastando da realidade. Então, quando eu vejo tantas formas, quando a gente vê tantas pessoas, tantas coisas, tantos mundos, tantos planetas, se nós não procuramos nos abstrair dessas formas, desses invólucros,
considerando tudo isto dentro de uma vida única. Então eu posso estar aqui nesta sala e ver centenas de pessoas. Mas se eu me iludir que aqui estão centenas de pessoas, aí eu vou ficando angustiado a uma certa altura, porque a minha consciência vai absorvendo tudo que vocês são, tudo que vocês representam. E se eu não faço a unificação disto tudo, se eu não faço uma síntese disto tudo, se eu não me incluo nesta síntese, e se eu não procuro ver isto tudo como uma coisa só, eu fico completamente fora da realidade, eu fico no jogo das aparências. Então, se eu ouço um cachorro latir, se eu vejo uma pessoa sair, se eu vejo outra tossir, se eu vejo outra sorrir, se eu vejo outra concentrada, se eu ficar vendo tudo isto, eu vou ficando fragmentado, compreende? As coisas vão se fragmentando em mim, eu vou ficando todo partido, todo desunido. Então, cada coisa destas que acontece, eu tenho que reunir em mim, tenho que elevar, tenho que considerar um único, uma unidade em tudo isto. E assim eu vou me aproximando desta realidade. Porque a realidade não é nenhum de nós em separado. A realidade está acima de tudo isto e a realidade é a consciência única. A realidade é a consciência superior, é a consciência divina. Não a nossa consciência superior, porque nós também somos irreais, nós também nos sentimos separados disso. É a consciência superior lá no alto, lá em cima. A consciência superior no cosmos. É aí que está tudo isto. Então eu tenho que ouvir o cachorro que late e logo estar incluído lá no cosmos, nesta consciência única, na realidade. Aí eu vou aprender a lidar com tudo isto. Só aí que eu vou aprender a estar com isto sem me dividir, sem perder a minha unidade, sem perder o meu alinhamento. Então, quando nós nos baseamos numa aparência, isto é, quando a gente olha para uma pessoa e se baseia na figura dela, naquilo que ela faz, naquilo que ela diz, que são todas aparências, naquilo que ela pensa. Se eu faço isto, eu acabo formando um juízo irreal de tudo, acabo ficando completamente fora da realidade. Porque se eu não incluo aquele ser no único, se eu não incluo aquele ser na unidade, ele também não tem forças para agir diferente. É confirmado que ele é separado, que ele age como ele é, assim como pessoa, como ser, como figura. Então isto fica tudo desmembrado. E esta é a situação da humanidade. Então, um ser ou uma consciência que está no real e que procura levar esta humanidade para o real, vê isto tudo como se fosse o contrário da realidade. Às vezes, nós estamos tão sugestionados por esta ilusão permanente, por esta ilusão externa, que achamos que as pessoas são diferentes umas das outras, então julgamos uma pessoa, avaliamos uma outra, tão iludidos estamos. E uma vez aconteceu um sonho, porque havia se formado um juízo a respeito de duas pessoas com base no que as pessoas faziam, com base nas atitudes das pessoas. Uma era muito pontual, a outra não era nada pontual. Então se formou um juízo sobre duas pessoas que eram uma coisa muito concreta, aparentemente real. Então ficou-se sabendo que nos sonhos nós poderíamos ver uma coisa mais próxima do real. Então as pessoas se concentraram, todos pediram um sonho a respeito daquele fato, e um deles sonhou que havia duas salas, e na sala onde a pessoa que tinha sido julgada, a mais ordenada,
que aquela sala estava às escuras. E a outra sala, onde se tinha colocado a pessoa mais desordenada, aquela sala estava cheia de luz. Percebe como são estas coisas na realidade? Isto é uma experiência de pessoas que estavam procurando a realidade. Por exemplo, quando há epidemias, quando há fome, quando há seca, quando não chove, nós atribuímos isso a muitos fatores, atribuímos isto a coisas astronômicas. Mas será que a realidade é esta? Porque parece que não é. Tudo isto que acontece com o clima, com a seca, com a miséria, se nós formos ver isto numa outra realidade, isto é fruto do pensamento humano degenerado, do pensamento humano negativo. Porque só pode haver uma seca, só pode haver uma fome, só pode haver um terremoto se a humanidade estiver pensando como pensa. Porque se a humanidade tivesse outro tipo de pensamento, se cada um de nós tivesse outro funcionamento mental, nada disto teria condições de existir. Então, por mais real que pareça um desastre mundial, por mais real que pareça uma situação de fome mundial, isto tudo foi criado pela nossa incapacidade de pensarmos corretamente, pela nossa incapacidade de usarmos a nossa mente, de concentrarmos a nossa mente e de criarmos corretamente com o nosso pensamento. Então, a gente acaba vivendo num mundo desigual, porque aquilo que acontece de positivo ou aquilo que acontece de real deve ser projeção ou produto do pensamento de alguns que conseguem perfurar este pensamento comum, esta mente normal, que produziria fome, seca, terremoto, desastres, tudo o tempo todo, uma coisa contínua a outra. Mas aí, milagrosamente, há um ou outro que tem uma força diferente, que tem uma condução diferente para o pensamento, então que acontece das coisas se equilibrarem um pouco. Então, reconhecer os impulsos que nos levam para esta realidade é nós reconhecermos um caminho para chegarmos nesta unidade, para chegarmos neste equilíbrio, para chegarmos nesta consciência única e irmos vivendo esta ilusão que vivemos normalmente, como se isto fosse um dia se resolver, se dissolver ou se unir, não é? Numa só realidade. Então, muitas influências que nós recebemos e muitos estados nossos, estados psíquicos, estados psicológicos, tudo isso é irreal, porque isto é produto, isto é reflexo daquilo que nós mesmos pensamos ou daquilo que a humanidade pensa. Então, não podemos ter como real o que acontece. Não podemos ter como real aquilo que se vive. Não podemos ter como real nem a nossa pessoa. Porque a nossa pessoa, assim como é também um reflexo de outros iludidos, que nos criaram, que nos geraram, que pensaram em nós. E depois nós fomos crescendo com esse pensamento também fora da realidade, com esse pensamento fora desta unidade, e demos isto que somos, esta coisa que somos. Então, nós teríamos que ter realmente uma ideia mais clara a respeito desta realidade para conseguirmos chegar a ela. Mas se pensarmos que estamos na realidade atualmente, com esta forma de viver, com esta forma de ser, com esta forma das coisas transcorrerem neste planeta e nesta humanidade, se nós chamamos isto de realidade, nós vamos ficando cada vez mais distantes daquilo que realmente é. Então, mesmo que algo nos atinja, mesmo que algo seja absolutamente concreto, irrefutável, se eu considero aquilo real,
eu vou ficando cada vez mais iludido e cada vez mais distante, cada vez mais incapaz de reconhecer esta unidade que está no alto, que está lá em cima, no funcionamento do cosmos, que está nesta unidade que se vê no universo e que daqui da superfície desta Terra, olhando assim para fora, a gente vê alguma coisa disto, porque olha para o céu e vê alguma coisa disto. Se nós então distinguimos tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que damos por válido, por real, se nós ficamos diante disso assim, estudando, observando, mas sabendo que se está aí assim não é real, então nós vamos conseguindo fazer esta unidade, vamos conseguindo encontrar com o tempo esta realidade. Com o tempo quer dizer, no fim de épocas, no fim de grandes espaços de tempo. As forças cósmicas, as estrelas, os planetas, os mundos, o universo, tudo isto que sabemos que existe, mas que não compreendemos muito bem. Então, se nós consideramos tudo isto, e se nós ficamos coligados com isto, então vamos começar a sentir uma mudança no nosso próprio corpo, no nosso próprio ser. E aí vamos perceber que um planeta distante, que um raio de sol que a gente observou, que algo que veio do cosmos, que veio do espaço, que nós notamos, ou que nós procuramos estar junto com aquilo, nós começamos a sentir uma mudança em nós, uma mudança profunda, e começamos a sentir também, eventualmente, uma mudança até nas coisas aqui. Foi observado por yogis, foi observado por seres contemplativos que certas cores que existem no espaço, que existem no cosmos, e quem nota isto, logo que se une a isto, percebe uma diferença em si mesmo. E alguém que observou estes fatos notou que quando havia, por exemplo, cores rosadas, no espaço, nas nuvens, quando a atmosfera se tornava mais rosada, o povo se tornava mais calmo, porque havia a influência desta coisa grande, fora da Terra, desta coisa fora da humanidade, atuando. Observaram também que quando certas correntes marítimas, que tem umas muito famosas, muito conhecidas, notaram que quando estas correntes corriam naturalmente, que as atividades comerciais no mundo iam bem. E que depois, se essas correntes começavam a mudar de rumo, porque as correntes mudam de rumo também, enquanto elas estavam no rumo, as atividades comerciais mundiais iam bem, havia prosperidade. E quando essas correntes começavam a mudar de rumo, começava a haver desordem na economia mundial. Mas essas coisas a gente só observa, estas coisas a gente só percebe quando parte do princípio que vivemos uma observação irreal. E isto vai nos ajudando a compreender melhor as coisas, compreender melhor as pessoas, porque ficamos sempre esperando o significado dentro do absurdo. Então eu tenho uma formação mental, na minha formação mental eu acho que as coisas devem ser assim, e se as coisas não são assim, se as coisas são o contrário daquilo, se as coisas são como eu não imagino, se as coisas são como eu não espero, como eu não gosto, para mim aquilo não está bem. Percebem que irrealidade nós vivemos? Porque na realidade tudo está aí fazendo parte de um todo. Agora, se no que está aí algo começa a destoar, eu não posso chamar aquilo de errado e o resto de certo, porque o que não está certo é essa dissonância. Mas na hora que houver uma unidade, houver uma união, então a realidade aí vai surgir,
que não é nem aquela desordem e nem a minha ordem, que a realidade é outra. A realidade é uma coisa em que isso está unido, em que isso está resolvido e que nós não conhecemos, não sabemos o que é. Então veja, nós vivemos uma situação irreal, mais irreal do que nos sonhos, porque nos sonhos mais absurdos, nós nos aproximamos do real, como o sonho daqueles 2 quartos com aquelas pessoas que o muito ordenado estava no quarto escuro e o desordenado estava no quarto iluminado. Então, para nós estarmos no real, nós precisamos considerar isto tudo como uma coisa a ser transcendida, superada. Parece que problemas sociais, problemas humanos, problemas psicológicos, problemas de fome, tudo isto não tem solução pelas vias que nós procuramos. Então parece que se existe fome, que se nós fizéssemos grandes plantios, que vamos matar a fome das pessoas. Mas como estava o pensamento das pessoas enquanto estavam com fome? Como estava o pensamento delas enquanto você estava plantando, você estava colhendo? O que vai determinar isto é o pensamento, é a qualidade do nosso pensamento, é o nível aonde o nosso pensamento está. Agora, é claro que isto pode não dar assim um resultado imediato, concreto, de repente, e você tem que estar neste trabalho de considerar esta unidade, de ir pondo tudo dentro desta unidade, mesmo que as coisas se esfacelem aqui. Então você tem que juntar todos esses pedacinhos com o teu pensamento, claro. Você tem que juntar todos esses pedaços, você tem que reunir tudo assim como está, sem rejeitar nada, sem negar nada, com seu pensamento. Você tem que juntar tudo isto, você tem que reunir tudo isto, elevar tudo isto, colocar aquilo lá em cima, no único, e reafirmar: olha, isto é uma unidade. E isso está assim porque nós vemos desunidos, porque cada um se sente separado. Então, reconhecer o impulso que leva à realidade é esta observação do nosso pensamento, porque o impulso que nos leva à realidade, neste ponto em que nós estamos, é o nosso pensamento, é como a gente tem o pensamento, o que nós fazemos do nosso pensamento. Então, se eu vejo aqui alguém andando com a cabeça para baixo e o pé para cima, eu não tenho que confirmar com o meu pensamento que ele é um de pernas para o ar. Eu não tenho que fazer isto com o meu pensamento. Senão eu não só não vou resolver isto, como eu, com o tempo, vou ficar como ele. Se não for nesta encarnação, é na próxima. Mas eu vou plantar uma coisa que eu vou ser aquilo. Então, para você chegar à realidade, para você ser levado à realidade, repito, a realidade está num outro plano, num outro nível, a realidade está no divino, a realidade está na consciência divina, e portanto não adianta você ficar batalhando aqui somente. Aqui você mantém as coisas, você colabora com as coisas, mas se você não estiver considerando tudo uma coisa só, você está perdendo o seu tempo, você está se desvitalizando, você está perdendo a saúde, está perdendo a calma e vai acabar ficando como tudo isto que você acha ruim. Então, para onde nós temos que dirigir a nossa consciência? Porque a consciência recebe tudo, a consciência vai crescendo. Então você amanhã tem consciência desenvolvida em algum campo, em algum setor, imediatamente você vai perceber o outro que não tem esta consciência desenvolvida te incomodando. Percebe o risco de você desenvolver a consciência se você não tem um pensamento educado, se você não tem um pensamento sadio. Então, se você com seu pensamento vai seguir aquilo que a tua consciência te mostrou,
Porque se você ficou ordenado, você já vai começar a ver os outros desordenados, sujos, desarrumados. E aí, se você for seguir isto, você vai ficar avariado com o tempo. Você não vai chegar aonde você quer. Você precisa usar o seu pensamento corretamente. E os modelos para isto não estão aqui na Terra, os modelos não estão nas pessoas, os modelos não estão no funcionamento aqui, mas os modelos estão no alto. Os modelos estão nestas coisas elevadas, altíssimas, no funcionamento do universo. Isto é que é modelo. Modelo para organizar esta sala não existe na Terra. Modelo para vocês arrumarem as suas casas não existe aqui na Terra. Se vocês ficarem esperando modelos aqui da Terra, vocês vão ficar sempre desarrumados como estão. Por que não vamos chamar esta sala de ordenada, de arrumada? Apesar de para nós estar arrumada, nós não podemos acreditar nisto. Se nós acreditarmos que esta sala está arrumada neste momento, esta sala vai ficar cada vez mais desarrumada nas próximas reuniões. Então, eu faço uma ordem aqui, uma ordem ilusória aqui, e o meu pensamento deve estar no alto. Não devo estar considerando aquilo arrumado e nem desarrumado. Eu devo fazer as coisas e estar na ordem cósmica, na ordem maior. O meu pensamento deve estar lá em cima. Eu devo estar procurando aquilo lá em cima, devo estar procurando o modelo lá em cima. E isto é a forma de nós mantermos um certo equilíbrio e uma certa harmonia, uma certa ordem aqui neste mundo, aqui nesta humanidade, que está puxando as coisas para todo um outro lado. Agora, não é porque a humanidade e o mundo e os acontecimentos e tudo que vocês observam está puxando para a direção contrária, que vai acontecer este movimento contrário no fim. Não vai, não. Porque tudo isto que nos impressiona muito aqui, tudo isto que nos abala muito aqui, tudo isto não tem importância nenhuma na ordem geral das coisas, diante da realidade. Então a realidade você não vê aqui, não. A realidade você vê no divino, a realidade você vê no único, na consciência única, lá em cima. Se você se desliga daquilo, você não consegue viver aqui, você não consegue energia para estar aqui, porque aqui ainda não há esta unidade. Então aqui as coisas oscilam, ora estão mais ou menos unidas, mais ou menos arrumadas, mais ou menos desarrumadas. Mas quando estão desarrumadas, é porque daqui a pouco vão estar arrumadas. E quando estão arrumadas, é porque daqui a pouco vão estar desarrumadas. É só isto que está te indicando uma coisa arrumada. É que em seguida ela vai ficar desarrumada. E uma coisa desarrumada está te indicando que em seguida ela vai ser arrumada. Percebe como é a coisa aqui? Percebe como é o ritmo aqui na ilusão? Nós teríamos que, para chegarmos nesta realidade, para reconhecermos o impulso que nos leva para esta unidade, para esta consciência divina, para esta vida divina, nós temos que reconhecer como estamos pensando e o que estamos fazendo do nosso pensamento. Porque se com o meu pensamento eu confirmo uma desunião aqui, eu estou negando o divino, eu estou negando o único. Então eu vou ficar mais dividido ainda aqui. Eu tenho que confirmar o único, eu tenho que confirmar a unidade, eu tenho que confirmar o divino, mesmo quando eu esteja trabalhando as coisas aqui, da forma como elas estão. Então eu posso estar aqui diante de uma realidade terrestre, né? Porque a realidade terrestre não é como a realidade única, é uma parte da realidade única. É uma dissonância da realidade única. Então, se eu estou aqui nessa dissonância, e se estou considerando isto a realidade, eu vou ficar cada vez mais desarmonizado, fragmentado. Então existe sim uma realidade, existe uma unidade, uma única consciência, mas isto tudo está num nível alto, num nível interno, no qual eu tenho que chegar com o meu pensamento. E eu não devo permitir
que esta situação ilusória da Terra, ou que esta situação ilusória da humanidade me impeçam de chegar com o pensamento lá onde eu tenho que chegar. Porque se eu me detenho aqui, por causa desse fragmento de realidade aqui, se eu paro aqui, eu não chegarei jamais lá aonde o atributo está indicando, a realidade. Eu não vou chegar lá. Se eu ficar me detendo aqui, nestas coisas que são todas um desmembramento, que são todas uma projeção e que precisam ser unificadas e elevadas. A coisa interessante é que para nós isto aqui está assim. Nós temos que encontrar a realidade, nós temos que formar esta unidade para nós, né? E esse é o nosso caminho, rumo à realidade, isto é, unir tudo, elevar tudo e confirmar tudo como unidade. Este é o caminho para chegar. Agora, na realidade, isto já aconteceu. E na realidade, nós já estamos lá. Então parece que vamos fazer um esforço inútil, mas não. Porque todo esse esforço que nós fazemos é uma ilusão nossa. É na nossa ilusão que tudo está assim. Porque na realidade não é assim. Esse atributo é dos mais desumanos. E nós precisamos entrar no impulso deste atributo. E como é que entramos no impulso deste atributo? Nós entramos no impulso deste atributo quando estamos aqui para suprir esta necessidade de unidade e de união. Para suprir isto. Eu estou aqui, neste mundo, nesta consciência caótica, porque quem está na realidade e olha para a consciência humana vê um caos. Qualquer coisa que chegue ali fica impresso, é incluído, e não se une, e não se resolve. Imagina que caos. Então, você tem que unir isto, você tem que deixar de ver as coisas como estão, você tem que deixar de confirmar esta ilusão desta desunião, desta diversidade, desta heterogeneidade. Você tem que canalizar o seu pensamento para o profundo e para o alto, de forma que isto tudo vá se unindo, na tua consciência. Mas a consciência não faz isso sozinha. A consciência sozinha vai ficando cada vez mais ampla, eu vou ficando cada vez mais consciente, cada vez mais maduro, e não consigo unir tudo isso que eu estou vivendo, eu não consigo juntar tudo isso que eu estou participando. Olha, eu não estou falando estas coisas para justificar a nossa desordem. Nós estamos falando isto para nós colocarmos um impulso no nosso pensamento e obtermos um impulso correto para chegarmos numa unidade. E isto é com o pensamento. Então precisa ter cuidado com o que pensa. Porque se eu pensei isto do outro, não só estou confirmando esta desunião, estou confirmando esta separação, como estou cavando o meu caminho para chegar lá no mesmo ponto. Então não é só uma questão de consciência, é uma questão do que o pensamento, que este pensamento, que é uma força que nós dispomos nesse estágio em que estamos, é o que nós estamos fazendo é do nosso pensamento. Porque é o nosso pensamento é que vai arrumando as coisas dentro da consciência. É o nosso pensamento que vai fazendo esta união dentro da consciência. E se as coisas ficarem unidas dentro da minha consciência, o mundo pode se despedaçar, que eu estou vendo tudo unido, porque eu estou mais no alto, eu estou num outro plano. Então lá, tudo isso está incluído. E esta ilusão de que está diferente, isto é coisa não só da minha vista física, mas isto é coisa dos olhos da minha consciência, que ainda vê as coisas assim. E para o outro ser unido, para o outro ser ordenado, para o outro ser limpo, o meu pensamento está contribuindo. A minha consciência está contribuindo, porque a consciência é única.
Então, se eu fico só olhando esta realidade aparente ou esta ilusão, não estou na realidade. O meu pensamento é que me ajuda a chegar na realidade, dependendo de como o meu pensamento está funcionando nesta ilusão de todos, nesta situação geral, aqui da Terra e aqui do planeta, que é uma situação muito mais séria do que nós pensamos, porque além de ser ilusória, é caótica. Ela é ilusória, totalmente ilusória, e é caótica. Então, se o seu pensamento não está muito bem coordenado, se você não, com a sua vontade, não sabe o que você quer pensar, porque a sua vontade é outra coisa, a vontade está acima de tudo isto, e a vontade é uma qualidade que nós temos e que pode emergir a qualquer momento. A vontade é qualidade da mônada. Então, a vontade de pegar este pensamento, a vontade de tornar este pensamento o que ele deve ser, para chegar no real, é isto que vai unindo tudo. E é isto que vai trabalhando tudo, e é o que vai ajudando tudo. Mas não vamos com isso esperar que mesmo que todos nós aqui nesta sala começássemos a usar o pensamento corretamente dentro da unidade, que o mundo ia entrar em ordem de repente. Não vai, porque todos têm que aprender isto, percebe? Todos têm que aprender isto, todos têm que treinar isto, porque tudo vai conscientizar esta realidade. Mas a realidade está aí. Esta unidade, este divino, isto tudo está aí, e nós, com o pensamento, realizamos isto e vamos chegando nisto. E se o pensamento estiver voltado para o divino, se o pensamento estiver voltado para esta consciência única, se o pensamento estiver voltado para esta realidade, se o pensamento tiver este impulso, e se eu, com a minha vontade, impulsiono este pensamento para lá, este é o trabalho. Este é o trabalho. Porque há levas de pensamentos que chegam lá e outras levas que ficam para trás, que não conseguiram. Mas se você conseguir chegar lá, numa corrente de pensamento, você vai ter mais força para atrair todo o outro pensamento. Mas nada disto é realidade, hein? Não pense que tudo isto é realidade. A realidade está acima de tudo isto, a realidade é única, a realidade é unida, na realidade não há divisões. Então não pensemos que estamos na realidade, ou que alguém está na realidade que eu não estou. Porque se nós, quando estivermos na realidade, nós estaremos neste único, estaremos lá conscientes desta consciência única, estaremos no divino. Isto parece muito alto, parece muito elevado, parece coisa que não tem nada a ver conosco e com os nossos problemas, mas isto é a base da realidade, isto é a base de tudo. É que nós estamos tão viciados no irreal, em acreditar que as coisas são como vemos, como assistimos, como apalpamos. Nós estamos tão viciados a considerar isto a realidade, que saímos da realidade. Deixamos de fazer o trabalho real, que é unir tudo isto, que é ver, sentir, perceber, ajudar, colaborar com o pensamento, para que esta forma pensamento da realidade, esta forma pensamento da unidade, esta forma pensamento que se cria a respeito do divino, isto vai se fortalecendo. Isto vai baixando sobre a humanidade, isto vai baixando sobre a Terra, e isto vai então transformando a Terra. Então nós estamos trabalhando com o pensamento, estamos buscando a realidade, estamos chegando nesta realidade, considerando esta realidade. Precisa formar este pensamento, precisa criar esta forma pensamento, e não confirmar esta ilusão terrestre,
esta ilusão humana da separatividade, esta ilusão humana de que um é diferente do outro, esta ilusão humana de aqui está bem e ali não está bem. Isto é uma ilusão humana. Isto é de gente que está desunida. Isto é de gente que não está unida. Vocês estão percebendo a energia deste atributo, não? Então, é preciso com o pensamento criar isto, criar esta forma pensamento. Porque aí, esta realidade que está acima de tudo isto, vai se projetando, vai respondendo a este pensamento. E aí, cada um de nós, ou nós todos, vamos nos unindo. Então vamos chegando nesta união e nesta realidade. Mas sem este impulso de fazer isto, sem esta intenção, não há esperança para nós. Não há para nós um futuro de consciência da unidade. Se nós não assumirmos isto e se nós não criamos esta forma pensamento, aqui, estando as coisas como estão, eu devo criar esta forma pensamento, porque é esta forma pensamento que vai atraindo. Então, nós estamos chegando em graus de atributos que nos levam para uma maior responsabilidade. Então, em nós, esta conscientização e esta responsabilidade estão crescendo. E nós temos que juntar conscientização com responsabilidade. Porque se ficar só a conscientização, vocês imaginam onde vamos parar. É preciso a responsabilidade de ter este pensamento, é preciso a responsabilidade, é preciso assumir a responsabilidade de criar este pensamento que leve para a realidade. Porque aí nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos desenvolvendo de forma sadia. Senão, vamos desenvolvendo e vamos ficando mais complexados do que já éramos antes de sermos desenvolvidos. Então precisa que realmente esta responsabilidade pelo nosso pensamento acompanhe o desenvolvimento da nossa consciência. Precisa que a gente assuma a responsabilidade de ter este pensamento único, este pensamento unido, de ter esta disposição de unir tudo isto, de eu não ficar aqui vendo centenas de pessoas, mas eu devo assumir a responsabilidade de ver aqui um único ser, percebe? Mas não um único ser só aqui embaixo, aqui nesta sala. Eu devo assumir a responsabilidade de ver um único ser em tudo, em todos, com tudo, no universo. Esta é a energia deste atributo. É o impulso que esses atributos têm e que este principalmente tem, que fala na realidade. Vamos então nos valer desta onda, não vamos nos valer desta energia e vamos reorganizar o nosso pensamento, vamos considerar esta unidade para poder realmente permitir que este mundo mude. Não sei se isso será para os nossos dias, mas não importa. Os nossos dias são lá no alto, os nossos dias são lá no cosmos, não? Os nossos dias não são aqui na Terra. Enfim, como último impulso desta noite, seria nós, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que sentimos, pensamos e que somos, nós com o nosso pensamento dizemos, isto aí não é a realidade. Porque se você não nega isto, se você não reconhece que isto tudo é uma ilusão só, ou é uma fragmentação só, você na realidade não chega. Porque a realidade não está aqui, a realidade não é aparente, a realidade não é aparente, portanto, em tudo que é aparente não está a realidade, não está este único. Então, vamos deixar que a energia desta reunião, que a energia deste atributo nos leve para este outro nível de pensamento. O nosso pensamento pode chegar neste nível. Depende de nós o conduzirmos, de nós darmos o impulso para ele. E que de repente a situação da nossa consciência está diferente. Em seguida, a nossa consciência mudou.
A nossa consciência está mais unida com o nosso pensamento. E aí vai ter mais condições de se elevar e de começar a perceber ou de chegar nesta realidade que não está aqui, está nos níveis superiores, nos níveis internos.